Por que Deus criou um dia a mais? Ele fez tudo em 6 dias, mas a semana tem 7 dias. Por que não temos uma semana de 6 dias? Porque tempo é a essência da vida. Isso não está na Bíblia, é de Benjamin Franklin, mas é verdade. Você não pode amar sem tempo. Todos os relacionamentos de amor precisam de tempo. Se as pessoas não passam tempo juntas, o relacionamento sofre. Vocês estão me acompanhando? Então, depois que Deus criou o homem, Ele criou um dia a mais para o que chamamos de tempo de qualidade. Minha querida esposa sentada ali na frente pode confirmar que tempo de qualidade é diferente de simplesmente estar no mesmo prédio. Às vezes ela diz, Doug, não estamos passando tempo juntos. Eu passei o dia em casa, no escritório, ela diz. Então eu estava aqui. Não é a mesma coisa, precisamos passar tempo juntos. Sabem o que isso significa, não? Comunicação. Você não pode amar sem conhecer alguém. Não pode conhecer alguém sem conversar com essa pessoa e ela conversar com você, tendo experiência juntos, passando tempo juntos. Você não pode servir a Deus se não o ama. E você não o amará a menos que tenha um relacionamento com Ele. Todo o propósito desse 7º dia é sobre um relacionamento de amor com Deus e descansar no Senhor. E ainda assim, isso é o que poderíamos chamar de o elefante na sala do cristianismo. É algo que está se perdendo e as pessoas estão sofrendo por causa disso, simplesmente trabalhando até a morte. É chamado de a verdade do sábado. O sábado é só para os judeus? Não. Você pode ler em Isaías 56, também os filhos do estrangeiro que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, até esses eu trarei ao meu santo monte. Ele estará falando sobre os filhos do estrangeiro. Essas pessoas que não são judias, que se unem ao Senhor, que guardam o sábado, apeguem-se à minha aliança. Até esses eu trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para uma nação? Lembram quando Jesus expulsou os cambistas do templo? Ele citou esse verso. É para todos. É por isso que até mesmo no mandamento, onde diz que todos devem descansar, está escrito, eu os levarei ao meu santo monte. Esse mundo não precisa de descanso agora. Sabemos que o estresse é considerado uma das coisas mais mortais em nossa sociedade. Eu tenho aqui algumas estatísticas que eu gostaria de compartilhar. 43% de todos os adultos, e isso inclui pessoas nesta sala, sofrem efeitos adversos à saúde causados pelo estresse. Pelo menos 75% de todas as consultas médicas são atribuídas a doenças relacionadas ao estresse, segundo a Associação Americana de Psicologia. O estresse está ligado a 6 principais causas de morte nos Estados Unidos: doenças cardíacas, câncer, problemas pulmonares, acidentes, cirrose hepática e suicídio. Sabem quais são os medicamentos mais vendidos? Aqueles para estresse e problemas digestivos. Azia, indigestão, tudo isso muitas vezes está relacionado ao estresse. Talvez tenhamos esquecido como relaxar. Eu ouvi uma história sobre 2 cidades do interior que decidiram fazer uma competição. Cada uma escolheu seu homem mais forte para uma competição de corte de lenha. Venceria a cidade cujo homem cortasse mais madeira do amanhecer ao pôr do sol. Eu não sei como começou, mas cada homem foi para um trecho da floresta e começou a trabalhar cedo, derrubando árvores e cortando lenha. Isso foi antes das motosserras. Um homem trabalhou freneticamente o dia todo. Ele era forte e cheio de energia, mas ficou irritado porque ele via o seu adversário sentado várias vezes para comer e beber água. Porque no fim do dia ele achou que venceria fácil, mas perdeu. E ele perguntou, como você venceu? Eu trabalhei sem parar. O vencedor respondeu, você pensou que eu só estava sentado? Cada vez que eu parei, eu afiei o meu machado. Há um texto bíblico que diz isso. Se o machado está cego, exige mais força. E Deus nos projetou para sermos mais afiados após o descanso. Você rende mais quando está descansado. O estresse está destruindo famílias, a saúde e relacionamentos. O estresse. Essa é a parte da razão da verdade do sábado. Número 3. Como Deus honrou esse dia perdido da história?
Aliás, se ainda não perceberam, quando falamos do último dia da profecia, o último dia da profecia está conectado à verdade do sábado. Mostramos o sábado milenar, ontem à noite, e como tudo isso se encaixa, fiquem conosco, amigos, vocês ouvirão coisas incríveis. Eu prometo que tudo virá da Bíblia e mudará suas vidas para melhor. Então, como Deus honrou esse dia na história? A resposta? O que diz a Bíblia? Se pegarem suas Bíblias e forem ao livro de Êxodo, eu tenho segurado minha Bíblia como um adereço, mas eu não tenho lido diretamente dela, porque todas as escrituras estão na tela. No capítulo 20 de Êxodo é onde encontramos os 10 mandamentos. Você também os encontra em Deuteronômio 5, e Jesus cita vários deles, assim como Paulo no Novo Testamento. Mas se olharmos para o verso 8, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dos judeus. É o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, não importa de que país ou nação sejam, teu servo ou tua serva, nem teu animal. Deus se importa até com o descanso dos animais, nem o estrangeiro que está dentro de teus portões. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observem que ele começa dizendo, lembra-te. Quer dizer que já existia. E guarda. É algo que ele estabeleceu e quer que guardemos. Se você vem à minha casa no inverno e eu digo, eu preciso ir à cidade, pode manter o fogo aceso? Pode ir, Doug, e eu saio, uns 30 quilômetros de distância. E você vai checar a lareira, e não há brasa, não há lenha. E você pensa, como que o Doug me pede para manter o fogo aceso sem lenha? Manter o fogo significa que o fogo já está aceso, basta continuar alimentando as chamas, certo? Quando Deus diz, santifica o dia de sábado, é porque lá em Gênesis ele já havia dito, eu abençoei e o santifiquei. E ele quer que mantenhamos isso, porque o homem tem tendência a esquecer. Sim, até o seu próprio povo, no Antigo e no Novo Testamento, esqueceu. Quando Deus nos diz para lembrar, é porque ele sabia que esqueceríamos. E é exatamente isso que acontece com a nossa sociedade hoje. Certo, vamos voltar ao assunto. Portanto, eu já li aqui para vocês. E então Deus fez várias coisas. Ele descansou naquele dia, ele abençoou o dia de sábado e o tornou santo, ele o santificou. Agora, isso é muito importante de lembrar, porque o que ele fez com aquele dia, ele quer fazer conosco. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer com isso. Jesus disse em Mateus capítulo 19, Mateus 5,19, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aliás, Cristo estava citando no Sermão da Montanha os 10 mandamentos. Ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que ele está citando? Os 10 mandamentos. E ele cita em vários lugares ali. Então ele disse, quem violar um dos menores desses mandamentos e ensinar os homens a fazê-lo será chamado ou considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar... Agora, amigos, se vocês disserem, Pastor Doug, por que você está falando sobre o sábado? Jesus disse, quem praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, eu espero que não se ofendam, mas eu estou apenas tentando fazer o que Jesus me manda fazer. Ele quer que pratiquemos, ele quer que ensinemos. Nunca devemos ter vergonha de falar sobre os 10 mandamentos. É meio triste que em igrejas cristãs hoje, que as pessoas em algumas igrejas se sintam desconfortáveis falando sobre esse assunto porque ele tem sido negligenciado, mas é um dos 10 mandamentos. E está nos prejudicando que estejamos esquecendo disso. Número 4. De quais 2 coisas preciosas Deus diz que o sábado é um sinal? Aqui em Ezequiel 20, verso 12, diz, também dei-lhes os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, ainda precisamos de santificação hoje? Certo, então ele nos dá isso por essa razão. Isso ainda é importante. Além disso, diz em Êxodo 31, será um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez. É um sinal de sua capacidade criativa. Ainda precisamos que o Senhor crie em nós novos corações. Então, é um sinal de sua capacidade de santificar, é um sinal de sua capacidade, seu poder de criar. Muitas pessoas no mundo hoje duvidam que Deus criou. Eu ainda acredito no que a Bíblia diz, que o Senhor criou.
Eu não acredito que o universo inteiro seja um acidente, não haveria propósito na vida. Todo sábado estamos lembrando da criação divina.